e saúdo a você com a paz de Cristo, que a mesma habite nas orações, não sois eternamente, amém? Esse vídeo de hoje é a pedido do nosso irmão Lucas Assunção. Ele pediu para a gente fazer um vídeo sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11, né? E agora eu vou ler o texto de Apocalipse 11 e o verso 3 e vou comentar um pouco sobre o assunto. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Como você viu, né? Que darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas em pano de saco. 1260 dias, esse profético representa 1260 anos. Muitas pessoas acham que as duas testemunhas está falando de Moisés e Elias. Mas Moisés e Elias não passou 1260 anos profetizando em pano de saco. Então hoje nós vamos entender melhor sobre este assunto. Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações e não só hoje, mas para sempre, amém? Vou apresentar este vídeo, é sobre a profecia das duas testemunhas de Deus. Olha, vou logo avisar que tem teorias falsas aí, uma teoria que as duas testemunhas é Moisés e Elias. Então nós vamos analisar, vou mostrar para vocês que não é Moisés e Elias, as duas testemunhas da qual fala Apocalipse capítulo 11 e o verso 3 em diante, diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui 1260 dias em profecia significa um dia profético. É como se for um ano. Então aqui é 1260 anos, vestida de saco, pano de saco. As duas testemunhas vai profetizar, certo? Isto ocorreu do ano 538 até, ou seja, do ano 536 até o ano de 1793, dá 1260 dias, ou seja, 1260 anos. As duas testemunhas profetizou vestido de pano de saco, certo? Olha, aqui pano de saco, alguém vestiu ela. Quem fez isso? Foi o papado. Pegou, vestiu as duas testemunhas de pano de saco, ou seja, prendeu as duas testemunhas. Prendeu, né? Olha, as duas testemunhas, vou dizer claramente para vocês, é a Bíblia Sagrada, as duas testemunhas. O Velho Testamento é a primeira testemunha dizendo Cristo vem, Cristo vem. E o Segundo Testamento é confirmando que Cristo veio. Então, os testemunhos, a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, o Novo e o Velho Testamento, é as duas testemunhas. Nós vamos analisar isso mais na frente, aqui. São estas, as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então aqui é o poder da palavra de Deus. Você viu como Elias, pela palavra de Deus, ele orou, né, e não choveu, né, pela palavra de Deus. Moisés fez com que as águas se tornassem em sangue. Então
a profecia prediz também a profecia bíblica que nos últimos dias as águas vão se tornar em sangue. Então as profecias da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, se cumprem conforme está escrita, predito nas profecias, né? Então nós vamos mais para frente, diz aqui no verso 7: quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Aqui diz que ia passar 1260 dias vestido de pano de saco, ou seja, a Bíblia ia passar 1260 anos presa, ia ser anunciada. Mesmo assim, era presa lá no Vaticano, presa pela Igreja Católica, não ia deixar de existir. Contudo, houve servos de Deus levar a mensagem para o tempo deles, que foi no tempo da Idade Média. Eles copiavam a Bíblia em porções. Existia poucos exemplares circulando, porque eram perseguidos quem tinha um exemplar. Muitos foram à fogueira, foram mortos pela Inquisição da Igreja Católica, porque eles apenas criam na Bíblia. Era pego com a Bíblia na sua casa. Isso era motivo de ser morto pela Igreja Católica. Eles faziam isso, o povo da Igreja Católica, a liderança da Igreja Católica, o papado fazia isso, né? Então, quando tiver acabado o seu testemunho, que foi no ano de 1793, a besta que sobe do abismo não era mais agora a besta do mar, porque quem prendeu a Bíblia foi a besta do mar, que simboliza o papado da Igreja Católica. Mas agora a besta que sobe do abismo ia fazer guerra contra as duas testemunhas, que é contra a Bíblia. Isto representa o poder ateísmo da França. Foi a França no ano de 1793. Vamos continuar mais aqui. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então na França, em Paris, saiu no poder legislativo a lei para queimar todas as Bíblias. Então, extinguir a Bíblia da nação. Então, lá se cumpriu essa profecia. A besta que subiu do abismo, a França, no ano de 1793. Diz que também, aqui falou o nome da cidade, não falou o nome da cidade, mas falou três sentidos, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. Por que Paris se chama Sodoma? Porque foi lá que na Assembleia Legislativa, pela primeira vez, foi lá que surgiu esse grande pecado de contrato civil, de duas pessoas se unirem apenas com o contrato. Ou seja, não casamento civil, contrato civil, uma pessoa passa tantos dias com outra pessoa, aí depois deixa aquele contrato. Então é um contrato de duas pessoas se unirem conjugalmente, mas só por um período de tempo. Isto é sodomia, certo? Porque Deus une um homem com uma mulher, mas para ele viver até o fim, até a morte. O que os separa é somente a morte, não que o contrato de 1 ano, 2 anos depois de se separar. Se der certo, afirma novamente o contrato. Isso aí é sodomia. Também, onde também espiritualmente essa grande cidade se chama Egito, porque foi lá que também o mesmo ateísmo de Faraó, que Faraó desafiou a Deus no Egito, como Faraó de quem é o Senhor? Não conheço o Senhor. Também Sodoma, também essa cidade que espiritualmente se chama Sodoma, que é Egito, em Paris também diz o que ela teve o ateísmo de Faraó, ou seja, quem desafiou a Deus queimando a Bíblia em praça pública, certo? E diz também, onde também o seu Senhor foi crucificado. Vocês já viram falar do massacre de São Bartolomeu? 70.000 pessoas da legítima flor da nação foram mortas, né, na França. 70.000 protestantes, 70.000 crentes que criam em Jesus Cristo, fiel a Deus, foram mortos. 70.000. Então Jesus disse, se aquele que dá um copo com água para o
seu servo está dando para ele. Então, matando, a França matando, Paris matando os servos de Deus, 70 mil protestantes no massacre de São Bartolomeu. Ali Jesus foi crucificado nas pessoas de seus servos. Novamente Jesus foi crucificado, certo? Vamos continuar para frente aqui. E disse diz assim, verso 9: Então muitos, dentre os povos, tribos, línguas e nações, contempla os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então, passou 3 anos e meio, que é 3 dias e meio, 3 anos e meio, passou Paris, a França, sem a Bíblia, 3 anos e meio, mas não foi sepultado. Por quê? Porque depois de 3 anos e meio, novamente a Bíblia ia ser por lei nas Assembleias Legislativas do país. Verso 10: Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então os habitantes da terra, quando o Papa de Roma ouviu que França, o rei da França, tinha promulgado a lei, queimou a Bíblia em praça pública, que matou 70 mil protestantes, e foi uma alegria para o Papa, mandou presente para o rei, e ficaram aqueles papas, aqueles outros reis, mandando presente uns aos outros, com alegria, que tinham destruído o protestantismo, tinham destruído a Bíblia na França. Então foi uma alegria para eles, né? Continuando, verso 11: Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E verso 12: E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Sobe para cá, aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Então, o que aconteceu depois dos 3 anos e meio sem Bíblia? Olha, os 3 anos e meio sem Bíblia na França foi um caos e foi uma destruição. Primeiro eles mataram o servo de Deus para destruir a Bíblia e mataram o servo de Deus. Mas os 3 anos e meio sem a Bíblia, a França, ela caiu numa desgraça. Morreram muitas pessoas, era filho matando os pais matando filhos. Então a sociedade viu que tudo era em resultado por não ter a Bíblia, por ter destruído o protestantismo. Então, novamente, depois de 3 anos e meio, na Assembleia Legislativa aprovaram novamente a Bíblia. Então, as 2 testemunhas que a Bíblia viram uma voz do céu dizendo: Sobe para aqui. Representa que quando foi no ano de 1804, organizaram a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, e assim em várias partes da Europa surgiram mais Sociedade Bíblica e milhares de filiais. E hoje cada uma pessoa, se quiser, tem uma Bíblia na sua casa ou mais. Por quê? Porque subiu ao céu simboliza a ampliação, tantas Bíblias, ou seja, longe está do homem destruir a santa palavra de Deus. Nunca vai ser destruída a santa palavra de Deus. Essas 2 testemunhas vai permanecer por toda a eternidade. A Bíblia Sagrada, o Novo e o Velho Testamento, permanecerá para todo o sempre. Nunca vai ser destruída. Que Deus nos abençoe, que nós permaneça crendo nessa santa palavra, que as profecias que está escrito aqui vai se cumprir. Todas elas vão se cumprir. Milhares já se cumpriram e outras ainda estão se cumprindo agora, e outras vão se cumprir agora, no futuro muito próximo. Que Deus nos abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Prepare-se. Jesus
está voltando.